Olá, tubarões! Estamos de volta com o nosso Papo de Tubarões. E hoje, gente, eu tenho uma celebridade. Um prefeito, será? Um líder que tem a maior liderança que eu já vi. É a liderança mais empática, mais eficiente, mais competente que eu já vi. Aliás, ele ganhou uma homenagem que eu estava presente, foi incrível, de cidadão da cidade de São Paulo, que é a minha cidade que eu amo. Então, ele tinha que estar aqui, né? Porque Papo de Tubarões tem que trazer o tubarão. E ele é um tubarão que eu tenho muito carinho de trazer aqui. Nosso querido Gilson Rodrigues. Bem-vindo ao nosso Papo de Tubarões, viu, Gilson? Olá, tubarões. Olá, Cris. Olá, comunidade. Que honra poder estar aqui compartilhando um pouco de tudo que nós temos feito e ajudando a criar um pouco desses tubarõezinhos nas favelas do Brasil inteiro. Não é, não? Você tem sido uma inspiração para a gente e tem buscado mostrar caminhos para que a gente possa seguir. Muito feliz em poder estar aqui e pela oportunidade que você está nos dando de contar essas experiências. Olha, você sabe que muita gente, acho que muita gente como eu, não sabe o que acontece atrás dos muros das favelas, né, das comunidades. E eu vi tanta coisa maravilhosa, eu conheci tanta gente maravilhosa que precisa mostrar para todo mundo o trabalho incrível que vocês fazem ali. Mas antes disso, eu quero saber quem é o Gilson. Conta um pouquinho pra gente do Gilson. O Gilson, ele é o pai do Vinícius e do Eduardo. Sou um baiano, perto da região de Vitória da Conquista, que chamam a Campos do Jordão da Bahia. Sou filho da Maria Lúcia, uma mulher já falecida, que era surda-muda, que viveu em Paraisópolis, teve 14 filhos. Nós vivemos uma condição bastante difícil. Minha mãe morre cedo. E eu sou um menino que durante muito tempo, na favela de Paraisópolis, onde eu cresci, foi visto como futuro marginal, futuro trombadinha, futuro violento, um futuro ruim. E justamente quando você fala deste olhar diferente que você teve para a favela, eu me sinto um rapaz, um homem que busca construir esse novo olhar. Em vez de um olhar marginal, violento, pobre, um olhar potente, que sabe o que quer, ativo economicamente, que não quer viver de doações, mas que precisa de investimentos para transformar a sua vida e que se coloca na condição de predestinada a dar certo e não de predestinada a dar errado, como diziam que os filhos da muda iam se tornar. Então eu tenho todos os dias buscado criar um novo olhar sobre mim, me eleger como herói de mim mesmo, como CEO de mim mesmo e transformar a minha vida, ajudando a transformar a vida dos outros. Eu tenho feito isso todos os dias e à medida em que eu consigo mostrar aquilo que nós temos e não aquilo que falta, nós vamos abrindo esses olhares dos outros campos e tendo aliados assim como você, né, que tem esse mar todo para desbravar das favelas do Brasil, que precisa de oportunidade, de investimentos e desse olhar potente, um olhar de solução e não de problema. Eu costumo dizer que ao longo da minha história, quando as pessoas me olhavam como marginal, trombadinho, violento, ou futuro, isso, eu sempre fico me perguntando por que faziam isso e falavam isso de mim. E basicamente falavam porque, além de eu morar na favela e ser o filho da muda, eu falava, eu vibrava, eu perguntava, eu tinha ideias. E aí as pessoas falavam assim, vigia com esse menino, né? E tanto é que os outros filhos da muda foram todos dados no Brasil inteiro. Eu acabei ficando junto com meu irmão, Danilo, que tinha 3 meses quando minha mãe faleceu. Que fala muito? Pois é. Só que uma criança que fala muito na favela, as pessoas pedem para vigiar. Numa família rica, em geral, a criança mais falante, mais imperativa, é o criativo. Futuro CEO, presidente da república. E as nossas crianças mais espertas na favela, que precisam de uma oportunidade e de um olhar diferente, são vistas como marginais, como trombadinhas. Então, é necessário criar um novo olhar sobre a favela, sobre as nossas crianças, que seja um olhar de oportunidade, até para que a gente se enxergue nessa condição. Quando eu era menor e que decidi virar gente, né, eu olhava e procurava as referências de sucesso na favela. E eu não encontrava as referências que são as referências saudáveis. Eu encontrava a referência da violência, que era o cara que era o dono da favela, que tinha mulheres, que tinha dinheiro, que ele podia tudo. Então era essa referência que eu tinha, da qual eu não queria fazer parte daquilo.
porque as nossas histórias não têm sido contadas. Elas têm sido contadas a partir apenas do noticiário policial. Outras Então, quando a gente novelas, né? vem Que aqui, também conta diferente. Né? Exatamente. Então, quando a gente vem aqui falar do Papo de Tubarão e poder dar visibilidade a uma boa história, a uma história de transformação, uma história de que possa inspirar outras pessoas que, por vezes, não têm pai, não têm mãe, ou vivem uma situação de dificuldade e se coloca numa condição de que não tem jeito. E eu falo, tem jeito. Essa sua dificuldade não te define. Você pode transformar a sua história, desde que você consiga se enxergar de maneira diferente, estudar, se qualificar, buscar essas oportunidades, mas mudar essa coisa mental de se olhar marginal, mesmo. De se olhar pobrinho ou carente. Então, eu nunca fui marginal nem violento. Eu sempre me senti um menino bonito, forte, empreendedor. Eu sempre fui um cara assim nesse sentido, ainda que eu não sabia ou que não existiam essas palavras. Eu fui me descobrindo líder, eu fui me descobrindo empreendedor e as coisas foram acontecendo. E aí nós estamos trazendo um mar com a gente, né? Que tem tanta gente que tá olhando para isso e falando, nossa, dá certo. Então, sabe que outro dia eu conheci um grafiteiro maravilhoso, que eu adoro ele. E o de César, ele me disse quando ele nasceu, né? Cresceu, era criança na favela. A mãe dele dizia, você pode escolher, você vai ser pedreiro ou garçom. Ele cresceu com essa crença limitante que ele tinha que ser pedreiro ou garçom, só que ele gostava de desenhar. E ele desenhava, as pessoas, para de perder tempo com esse negócio de desenho, você vai ser o pedreiro ou garçom, o que você quer ser? Então ele falou, Cris, é uma crença limitante que a gente recebe desde criança, aquele input de, é isso que você pode ser, máximo é isso, se contente com isso. Não que seja ruim, mas não pode limitar uma pessoa a 2 profissões. Ela pode ter qualquer profissão que ela quiser. Ele queria ser designer, ele queria ser desenhista, como virou um dos maiores grafiteiros maravilhosos que nós temos. Inclusive, no meu escritório, ele fez um quadro ao céu aberto, maravilhoso lá, que representa justamente a liberdade do empreender liberta da mulher. Exato. Então, que coisa isso, né? A gente é treinado desde cedo, de criança, a ser pedreiro, garçom, profissões mais penosas, não estudar, porque afinal sua mãe também não estudou, teu pai também não estudou, e eles não morreram por causa disso. Então a criança fica sem perspectiva. Já que tá tudo bem, vai nesse caminho. E no final, nós estamos formando bolsões de pobreza, que são vistos como bolsões de violência, como se a gente fosse predestinado àquilo. E nós estamos buscando criar um novo olhar. E como é tão diferente isso, nós temos buscado criar esse novo olhar, inspirando e fazendo pelo exemplo. O próprio G10 Favelas, quando a gente busca se identificar como bloco de líderes, nós nos inspiramos no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 das favelas ricas. Porque, no fundamental, o que nós temos descoberto? Que apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada bebe água, come arroz, feijão, veste roupa, consome. Claro. Mas, por vezes, a gente é tratado como não cliente. Não, e Paraisópolis fatura 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. E as 10 maiores no Brasil movimentam 7,9 bilhões. E as 14 mil favelas no Brasil movimentam 200 bilhões de reais. Olha quanto dinheiro, gente. Oportunidade de negócio mesmo. Exato. E a empresa que não está olhando este mercado está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, nós temos vários exemplos e vários sucessos. Essa semana, inclusive, uma semana de comemoração, porque a nossa empresa de logística acabou de completar 1 bilhão de reais em mercadorias entregues do e-commerce. Ou seja, quando você é da favela e coloca o CEP ou o endereço da favela, o e-commerce fala que não entrega lá, te bloqueia, manda buscar na loja ou não te vende. O que nós fizemos com a Favela Brasil Express? Microcentro de distribuição dentro só de 7 favelas, por enquanto. O morador chega no microcentro de distribuição, o morador vai lá e entrega diretamente na residência, que é treinado na área de logística para fazer isso. Dentro 1 bilhão de reais. Eu lembro que isso nasceu lá em 2020, 2021, né? Exatamente. Logo nasceu durante a pandemia. Todo mundo falava, fica em casa, vai para o home office. Essa não era uma realidade, porque a gente já não recebia esses serviços, né? Então se complicou, se agravou. E aí, numa situação, o Giva, que é um menino hoje, está com 23 anos, numa situação em que a gente queria receber uma doação de cestas básicas, e a cesta chegou na porta do pavilhão do G10 e o caminhão não podia abrir. Porque no CEP, no território, no mapa, parecia que estava dentro de uma favela. E se ele abrisse, ia disparar como se o caminhão tivesse sido roubado. Nossa. E aí nós fomos Senhora. constatando que existia este bloqueio do mapa, do endereço. Então, se o caminhão fosse aberto naquela rua, ia ser considerado que tinha havido um roubo. E não, e ele estava entregando lá.
a doação voltou e ela falou, como é que a gente resolve isso? Olha o E nasceu a preconceito, Favela né? Brasil Express, Você vê. que tem sido um sucesso. Hoje nós temos diversos clientes, Total Express, Como outras Riachuelo, atividades, né? Americanas. Tem várias atividades de Sim, empreendedores que criaram ali, sim. que A aliás foi gente, como a gente se conheceu. Eu falei, tem empreendedores aqui? Ele falou, claro que tem. Olha eu que não sabia nada. Eu falei, mas Gilson, eu fui conhecer o Gilson, a convite dele lá na favela. Eu falei, mas tem empreendedoras aqui? Ele falou, claro que tem. E trouxe 5 mulheres maravilhosas. E aí eu fiquei espantada, assim, porque a gente não tem essa noção exato. de quantas pessoas empreendedoras e como as favelas são empreendedoras no Brasil. E eu lembro que quando a gente fez o Comunidades a Mil, nós recebemos vídeos de várias favelas do Sim. Brasil, do G10, falando, vem para minha favela, vem fazer Comunidades a Mil aqui na minha favela, porque a minha favela é empreendedora, porque nós somos empreendedores e o empreendedorismo é a maior plataforma social do mundo, e é mesmo. Para você ter uma ideia, 40% da população de favela sonha em empreender e não sabe como. E tem dificuldades, seja de acesso a crédito, de formação, não sabe Educação colocar no papel, empreendedora. educação. Então, quando a gente começa a fazer e mostra, por exemplo, uma oportunidade de formação, de mentoria, com gente grande, uma oportunidade de escala, as pessoas ficam realmente encantadas e buscando isso. Né? O pavilhão do G10, nesse momento, assim, as pessoas estão chamando do Vale do Silício das favelas. Porque é são mesmo. tantas coisas acontecendo lá e sendo replicadas e que todo mundo quer olhar, quer ver Entender como que isso funciona. Então, e é muito deste momento em que, de uma adversidade, que foi essa situação da pandemia, do que aconteceu, a gente foi buscando criar soluções de falar, bom, o que podemos fazer? Podemos criar essas soluções ao invés de ficar reclamando e não decidimos não ficar procurando culpados. Essa história é muito legal, assim, porque quando eu fui, né, na favela, e foi no começo da pandemia, era maio de 2020, e aí eu lembro que a Renata, que me levou, falou, Cris, mas você não se incomoda de sair de casa? Estava tudo naquele fica em casa, que não podia sair, para ir lá em Paraisópolis? Eu falei, não. Eu não fiquei muito em casa na pandemia, não, vou confessar para vocês. E aí eu falei, não, eu vou com o maior prazer. E o Gilson me recebeu no pavilhão que ainda estava começando a acontecer, não tinha nada ali. E me levou para conhecer Mãos de Maria, que era já incrível, elas fizeram uma distribuição de mais de 1 milhão de marmitas durante a 4 pandemia, né? milhões de 4 marmitas. milhões de marmitas. Formaram durante a 4 pandemia. mil mulheres na área de doces salgados, comidas brasileiras, e não parou. Desde quando começamos o trabalho, em 23 de março de 2020, até hoje. agora continua Não, fazendo as só ações cresce, sociais. né? Hoje elas estão até com franquia, elas Estão com têm. franquias, estão levando para outros estados. A gente percebeu Ali que começou a melhor muita forma de coisa. impactar a população e transformar e ajudar a combater a pobreza e quem precisa é dinheiro no bolso. Não, genial, porque elas criaram aí ele me apresentou Mãos de Maria, Costurando Sonhos, Emprega a Comunidade, Exato. Agrofavela Favela. e o Águia Hair. Eram 5 Isso. mulheres. Porque eu só queria fazer mulheres, porque na verdade o nosso objetivo ali era diminuir a violência contra a mulher e Exatamente. criar uma Empreender Liberta, que é quando as mulheres empreendem, elas têm independência financeira e aí elas estão livres de qualquer... podem até tomar suas próprias decisões, né? Sim. E fazer suas próprias escolhas. Então, essa era a ideia do Empreender Liberta. E quando eu as conheci, era uma coisa bem incipiente, elas estavam começando, eu não sabia muito bem como fazia, não tinha nada acontecendo. Dali, daquela semente de começar a empreender e desses episódios que começaram a rodar e todo mundo encanta. Isso, eu lembro que quando eu coloquei o episódio que a gente gravou ali, meio feito, né? Senta aí, senta aqui, vamos fazer. A gente não sabia nem o que ia fazer, não tinha roteiro, não tinha nada. Liga uma câmera aí, vamos gravar. E gravamos aquele negócio, que era, na verdade, uma competição de pitch. Inicialmente começou assim. Aí você falou, vamos fazer e tal. Aí eu falei, vamos dar um prêmio para essas meninas e pronto, era isso. Aí colocamos esse episódio no ar, ele saiu na imprensa em todos os sites, em todos os lugares, aquele negócio explodiu. E as pessoas falaram, mas tem empreendedor na favela? Eu falei, claro que tem. Como assim Muito. tem? Lembra quanta coisa apareceu? Americanas montou um box lá. Nossa, aconteceu tanta coisa e você já tinha um monte de patrocinadores que faziam muitas coisas ali para o balé, para o rugby feminino, muita coisa. Paraisópolis, ele acabou virando um pouco o retrato deste Brasil que quer empreender, quer se transformar. Quando surgiu aquela história da nova classe média, a gente estava passando por um processo assim, de urbanização que foi paralisado pela prefeitura.
Mas a gente aproveitou essa oportunidade para trazer as empresas para dentro de Paraisópolis. Então, eu me lembro, por exemplo, uma situação com o seu Samuel Klein, e a gente estava num evento, e eu falei, por que você não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou assim, me arruma um terreno que eu monto. E a loja está lá e é uma das que mais vendem no Brasil. Claro. Mas eu falei que o seu Trabuco montamos o Bradesco, o Jesus montamos o Santander, e aí nós percebemos que empreender seria de fato uma condição para libertar a população, acabar com a pobreza, desenvolver a favela e fazer com que ela possa se transformar num bairro na Nova E Paraisópolis. sair do assistencialismo, que era o que Exatamente. você sempre lutou. Exatamente. Né? A gente não quer assistencialismo, a gente quer ter os nossos próprios negócios, ter a nossa liberdade Ninguém quer financeira. depender de cesta básica, ninguém quer depender de marmita. A gente tem feito um trabalho porque a situação efetivamente é emergencial. Continuar ajudando, Criar condições de saída continuar é fazendo fundamental. assistencialismo é a nossa missão, a gente tem que sempre fazer, sempre que tiver gente que precisa. Mas não ter isso só como objetivo Exato. na favela. Exato. E sim fazer com que ali a gente crie pessoas para empreenderem e darem emprego, que é a melhor plataforma Cris, social do Você mundo. sabe emprego. que é uma coisa que eu tenho falado bastante, até para que as pessoas saibam disso. A gente tem dentro da nossa veia essa questão de empreender, de transformar, de as pessoas prosperarem, dinheiro no bolso. A favela pode ficar rica de fato. A gente tem experiências concretas de pessoas ficando ricas e prosperando e ajudando sua família e seu entorno. Mas, por vezes, quando a gente vai fazer abordagens, mesmo na questão do ESG ou das empresas, as pessoas acabam estranhando isso. Por vezes, a gente recebe menos apoio porque a gente está falando de prosperidade, está falando de riqueza, está buscando criar este novo olhar. Então é importante que a gente destaque bem que a melhor forma de acabar com a pobreza no Brasil é ajudando as pessoas a terem dinheiro no bolso. Acabar com a Claro. violência doméstica, dinheiro no bolso. O Claro. jovem que ganhar o mundo, dinheiro no bolso. Sair da perspectiva das profissões mais penosas, sair da perspectiva que o cara só vai ser MC, jogador de futebol. Ele pode ser empresário, ele pode ser influencer, ele pode ser o que ele quiser, se ele tiver as oportunidades certas. Então, nós temos trabalhado muito no G10, assim, de empreenda, vai estudar, vai se formar, vai criar condições para gerar prosperidade, percebendo que você não é predestinado, que você pode ficar rico, que o dinheiro é bom, que você Gilson, não tá fazendo nada errado em ganhar dinheiro, em dar condições. Muito pelo contrário. E, Gilson, pensa bem, são 120 mil pessoas em Paraisópolis, é maior que muita cidade no interior de São Se Paulo. fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil. Pois é. Então, os Então, desafios assim, são de cidades. e quantas pessoas moram em favelas e comunidades no Brasil? 20 milhões de pessoas, Pois em é. 14 mil favelas. São 10% da população brasileira. Exato. Então, se nós não fizermos alguma coisa para essa população, para que ela integre as cidades, para que ela faça parte, né, da renda per capita Sim. e da geração de emprego, nós vamos continuar deixando essas 20 milhões de pessoas no ostracismo, a gente vai continuar tendo problema de violência. Exatamente. Então, vai nós aumentar. vamos crescer, as crianças vão continuar crescendo achando que elas só podem ser dançarinas Exato. ou outras, Jogador de futebol. ou jogador de futebol, que também não tem nada contra, mas não só isso. Não, e a gente sabe que é um em milhares que querem ser. Então, se a gente não criar uma outra oportunidade, Outro viés. esse menino vai crescer, vai tentar ser jogador, aí não dá. Aí ele tenta ser MC, não dá. Aí ele fala, caramba, e agora? O que eu faço? Ele perdeu um tempo da vida dele apenas no sonho, sem ter efetivamente essa oportunidade de transformar. Então, é abrir o leque, dar outras perspectivas, outras oportunidades, para que ele possa sonhar com um sonho efetivamente viável, possível de Eu se acho realizar. bacana ter uma inspiração. Como você dizia assim, eu olhava e falava, quem que eu vou admirar? Quem que você vai admirar? Você tem que admirar quem está próximo de você. Exato. Então, você admirar sua mãe, que é empreendedora e fabrica marmitas, e tem lá o bistrô, ou tem o Costurando Sonhos, ou tem o Emprega a Comunidade, ou tem outras atividades acontecendo ali, que está gerando emprego, está gerando renda, está gerando riqueza para a favela. Então, você admirar isso, você quer ser igual. Se Exato. você não tem a quem admirar, você acaba perdendo o sonho, Sim. perdendo a meta, perdendo o objetivo. E aí é assim que as crianças se perdem. Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho que a gente começou lá em 2020, do Comunidades a Mil, claro, é para as mulheres empreenderem, para as mulheres crescerem, para que elas tenham a sua independência financeira, mas isso com certeza vai atingir as crianças. Com certeza. Porque vão crescer Um olhando as exemplo. mães de outra forma. E o Gilson faz uma coisa, gente, muito incrível. Na sua gestão é muito competente. Você sabe que eu sou sua fã mesmo. Glória. Porque o seu trabalho é maravilhoso e a gente Obrigado. é um exemplo para muitas favelas do Brasil que o Gilson faz. E muita gente se espelha em todas as iniciativas dele.
E ele tem uma que eu fiquei muito impressionada, que é legal vocês conhecerem. Quando eu perguntei, Gilson, como é que você faz a gestão aqui, né? Porque ele é líder comunitário, mas a gente chama ele de prefeito com toda a razão do mundo, porque ele é o prefeito mesmo de Paraisópolis. E eu perguntei, como é que você faz a gestão da comunidade? E ele falou, eu tenho meus presidentes de rua. Eu falei, como é que funciona? Ele falou, não, cada presidente de rua toma conta de 50 famílias, não é isso? Exato. E aí eu falei, bom, quantos presidentes de rua você tem? Ele falou, eu tenho muitos. E você quer saber de uma coisa, Cris? 87% dos presidentes de rua são mulheres. Então a gestão da favela é feita por mulheres. Feita por mulheres. É feita por mulheres. Maravilhoso. As isso. lutas todas, desde as lutas por creche, por emprego, por melhorias na comunidade, você vê o trabalho dela por mulheres. Também nos desafios. Então, quando você olha para a violência doméstica, para a situação da fome, você vê mulheres com criança. Então, talvez as mulheres da favela sintam mais na pele essas necessidades e elas reagem fazendo alguma coisa. Reagem trabalhando, reagem buscando perspectivas, Transformar essa realidade. Transformando essa realidade. Então, a gente estava falando assim de que é importante criar essa perspectiva, porque às vezes a perspectiva, por exemplo, que a mãe olha para o filho é uma perspectiva que ela fala assim, meu filho vai chegar até onde? Exato. Ela não sabe até onde pode sonhar efetivamente quando vê um filho falando, minha mãe, eu quero ser astronauta. Ela sabe, ou quero ser médico, ou quer ser... Ela fala que ela sabe que vai ser difícil. E aí nós queremos que esses desafios possam ser mais próximos, porque é possível virar doutor de fato. É possível virar um professor, é possível virar uma bailarina, virar um maestro. Então nós estamos realizando sonhos para que o orgulho de ser favela não seja o orgulho de morar em cima do córrego, ser o orgulho de morar em cima da ribanceira ou de sofrer com a enchente. Porque às vezes a gente vê gente falando assim, eu sou favela, que é o orgulho da dificuldade. Nós não sonhamos em morar na favela. Eu não sonhei em morar numa situação de vida ruim. Quando a minha família veio da Bahia há 70 anos, a gente veio com uma missão, ficar rico. Ajudar aqueles que ficaram e transformar a nossa vida através da educação dos filhos. Então, este é o orgulho de prosperar, de dar certo. É tipo aquele sonho americano, quando as pessoas chegam em São Paulo, é o sonho de vir para São Paulo, que a gente acha que, na perspectiva do... A maioria das pessoas da favela vem de outros estados, não é isso? A grande maioria. Em Paraisópolis, 85% são nordestinos ou filhos nordestinos, que ajudou a construir São Paulo. Por exemplo, Paraisópolis, como é que Paraisópolis cresceu? Paraisópolis, mês de setembro, tá próximo, nós vamos completar 102 anos. Essa favela nasceu e ela cresceu de maneira desordenada na construção dos condomínios ali da região do Morumbi, mas em especial do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. Porque não tinha mão de obra em São Paulo, os nordestinos vieram para trabalhar e acabaram ficando de maneira aglomeradas, criando favelas, bolsões de pobreza, que em geral está do lado de bolsões de riqueza. Então é justo que essa população prospere, que melhore a qualidade de vida, que crie alternativas, que tenha soluções, porque efetivamente essa população concentrada, ela movimenta muito recurso. Só que ela quer se ver como cliente. A gente quer se ver nos comerciais. A gente quer se ver nas propagandas, porque por vezes a gente olha para um produto que a gente consome e aí fica parecendo que é para rico, porque a gente não se vê lá. Não se olha. Eu às vezes, por exemplo, assim, será que você acha que a gente não come carne? É difícil ver uma família com características da favela num comercial, por exemplo, de carne. Hoje isso mudou bastante, né? Tá mudando, mas tá longe ainda. Eu costumo dizer assim que quando você olha para as propagandas, até o cachorro é loiro. E aí eu fui para Cannes agora, pro Festival de Cannes, e nós criamos lá uma agência de publicidade, criamos a Mais Favela TV, um grupo de influencers de favela com bonde de favela. E aí eu fui convidado lá pelo festival a palestrar. E o meu tema da palestra era dizer assim, eu existo. É dizer que nós temos 20 milhões de brasileiros em 14 mil favelas que consomem 200 bilhões de reais. E que se a propaganda, a mídia, a publicidade não conseguir nos enxergar, ela está perdendo a oportunidade de impactar, transformar, mas também de ganhar dinheiro. Então a gente quer ser visto como um cliente, a gente quer ser visto e ser tratado como cliente. Porque por vezes parece que os 10 reais do bairro vale mais que os 10 reais da favela. E não é real. Não 10 é reais é 10 reais em qualquer lugar. Gente, é isso. Olha, eu convido vocês a assistirem o Comunidades a Mil, né? Ele tá no meu YouTube, tá também, tem um Instagram dele, @comunidadesamil, com 1000. E ali mostra um pouco do que a gente fez nesse programa para estimular o empreendedorismo nas favelas, para estimular esse olhar
de que não precisa de assistencialismo, que o negócio é gerar emprego, gerar riqueza, né? Prosperidade. Prosperidade, Esse ano a gente vai fazer um negócio. grande congresso, um grande encontro, dia 4 de novembro, que é o Dia da Favela. Eu já estou te convidando para estar conosco. Claro, Eu muito quero prazer, convidar todo mundo que está assistindo para ir lá por conhecer favor. as iniciativas, porque a gente fica falando assim, as pessoas que estão com a mentalidade do olhar violento nem imagina que isso é real. Então Não, eu as convido as pessoas pessoas me a perguntam, irem mas lá pode conhecer. entrar lá? Me perguntaram. Pode, Pode entrar lá? Claro que pode, pode. Pode pode, chegar lá e entrar e ir lá para conversar? Claro que pode. pode, pode. Então, assim, nós Com o maior queremos, e prazer. estamos, inclusive, Cris, transformando uma área lá. Porque quando você vai, por exemplo, eu já estive em 16 países. Eu estive agora na França, em Portugal Ah, que e legal. nos Estados Unidos. Ah, Quando você vai nas cidades velhas, por exemplo, em Zurique, elas parecem umas favelas. Só que é uma favela chique, não é? é. Tem bistrô, tem verde, tem aquela coisa toda. E nós estamos pegando uma região em Paraisópolis, através do Cores da Favela, e transformando ela para um ambiente em que as pessoas se sintam agradáveis, seguros, e trazendo essa aproximação. Nós acreditamos que a melhor forma de acabar com a violência é aproximando, trazendo convivência. Gente, e mas aquele oportunidades bistrô e é soluções. maravilhoso das meninas. Vai ficar melhor. Eu adoro aquele Vai bistrô. ficar A gente melhor. pode comer feijoada lá, é uma delícia. E você sabe qual é o tema deste ano do nosso encontro nacional? Qual é? Adivinha? Qual é? Empreender liberta. Ah, vai. É verdade. Obrigada, em minha homenagem, então. É verdade, é sua homenagem. É em Que sua homenagem, maravilhoso. é em sua homenagem, Jura? trazendo diretamente esta mensagem da liberdade. Nós acreditamos numa favela livre, numa favela que pensa, Ai, que fico até prospera, emocionada, que gente. se transforma. Então essa maravilhoso. mensagem precisa chegar para mais gente. Precisa. Saber que se você quer se libertar das situações de violência, da pobreza, de tudo, empreenda. É um caminho para fazer isso. E o brasileiro é empreendedor. Eu tenho certeza que vai crescer muito, assim, aquelas empresas que a gente tocou apenas, gente, mas assim, olha, tocou. Eu trabalhei ali, acho que um ano, mais ou menos. A gente lançou isso em setembro de 2021, o Comunidades a Mil. E, nossa, o que elas cresceram. E outras iniciativas também. Não, e aí, e as Todo pessoas, mundo, acho que foi um aquilo virou uma bonde, né? inspiração, né? Virou uma coisa, como eu tô te falando, virou o Vale do Silício da favela. Hoje nós estamos, por exemplo, fazendo, né, o G10 Bank Participações, que é um banco como se fosse o BTG da favela, né? E nós vamos inaugurar a primeira agência física do banco. Conta que você foi para Nova York, tocar foi o uma coisa sino. foi muito legal, assim, porque o que nós temos feito? Buscado mostrar pelo exemplo que dá para fazer. Então, quando nós fomos para Nova York, quando fomos para os Estados Unidos, nós pensamos, vamos fazer uma semana inteira, que seja a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. E fizemos um baile de favela, que foi muito legal, no rooftop, exposições, jantares. Mas pensamos, o que seria o sonho de todo empreendedor, de empresário no mundo? Tocar o sino da Bolsa de Nova York. É claro. E aí nós fomos lá e tocamos, e foi muito especial. Não, maravilhoso aquela cena. Depois tocamos aqui na B3 também, foi maravilhoso. E este ano, nós vamos fazer a segunda Semana das Favelas do Brasil em Nova York. Nós vamos ter a segunda semana das Favelas do Brasil em Nova York. Na verdade, é nos Estados Unidos, porque a gente vai em Washington, Boston e Nova York. Vamos ter uma imersão grande em Harvard, para que vão estudar os nossos cases. E de Washington, uma coisa muito especial, que eu ainda não posso falar, mas vai ser na Casa Branca. Ah, que maravilhoso. Gente, olha, eu acho assim, sabe o que isso mostra? Que é só querer que dá, né? Querer e trabalhar. Eu sempre Só escuto querer. aquela palavra sobre sorte que você fala, né? De quando a sorte te encontra, ela te encontra trabalhando. A sorte sempre me Então é encontra isso aí, trabalhando. nós temos sorte, temos Deus, mas Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. E eu trabalho todo dia. As pessoas ficam falando assim, você não descansa? Eu falo, descansa quando morre. Eu sou igualzinho, eu falo a mesma coisa. Eu vou ter muito tempo para dormir quando eu estiver trabalhar. morta. Mesmo agora eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. Quero trabalhar. Sabe que o meu propósito de vida sempre foi transformar mercados e transformar a vida das pessoas. E aí que eu acho que Deus, eu faço a minha parte, né? Ele está fazendo a dele, muito, muito comigo, assim. Me levando para lugares onde eu consigo tocar e de alguma forma transformar esse mercado, transformar esse status quo, transformar. E eu acho que a coisa mais bacana, assim, que eu fico feliz de ter feito é realmente esse trabalho do Comunidades a Mil e o Empreender Liberta mesmo, de mostrar que empreender liberta. Tem uma coisa que outro dia eu vi na internet, de que se você é uma chama, se você é uma vela, tem uma vela acesa, e você acende outras velas, você não apaga a sua chama, né? Você acende tantas outras. Então, eu acho que tem sido esse o seu papel, o meu papel, despertar outras pessoas para o possível. O que diziam que era impossível, agora é possível. Nós podemos fazer, porque eu acredito que este público de 20 milhões de pessoas que está se despertando,
que consome 200 milhões de reais, é inevitável. Nós somos inevitáveis. Quem não estiver olhando para isso, para esse mercado, para esse público, como Inevitável solução... não, vocês são muito diferentes, eu acho, família inevitável. Vocês são uma necessidade para a gente mesmo, de mostrar que dá, Dá. mostrar que pode. E para nós todos, sabemos que a gente é tudo igual, né? Porque no final das contas ninguém é melhor que ninguém, né, Gilson? É todo mundo igual. Eu também vim do zero, né? Há pouco tempo atrás, antes de você estar aqui, eu recebi o Joel J, que também veio do zero. E como outros, quase todos os CEOs e founders que vêm no Papo de Tubarões, que a gente só recebe grandes CEOs e founders, mas pessoas que são empreendedores raiz, aquelas pessoas que começaram do zero e transformaram as suas vidas numa dedicação ao seu negócio e às pessoas e aos mercados para transformar isso. E em torno deles transformaram a vida de muitas pessoas, né? Empregam milhares de pessoas. É isso. E essas histórias só mostram para a gente que dá, se você realmente acreditar em você, né? Exatamente. Então, nós temos despertado isso. Acredite em você, acredite em seus sonhos, seja seu próprio herói e transforme a sua vida e a vida da comunidade. E você ganhou o Cidadão de São Paulo? Como é que foi isso? Me conta. Cris, eu já recebi vários prêmios, eu já tive a oportunidade de ter uma série de... Principalmente durante a pandemia, nosso trabalho foi atestado por alguns institutos que a nossa gestão foi melhor do que a gestão da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, eu já recebi bastante reconhecimento. Sou prova disso. Mas São Paulo é a minha casa. Eu lutei muito para estar em São Paulo. Eu amo São Paulo. Um baiano que virou paulista. Eu sou um baiano que ama São Paulo. Eu adoro a Bahia, mas eu amo São Paulo. Eu gosto do trânsito de São Paulo. Eu gosto das pessoas. Eu também adoro São Paulo. Quando todas as vezes que tentavam me mandar embora ou me dar para alguma família, eu fugia para não ir embora de São Paulo. Então, quando eu pude receber aquele reconhecimento do vereador Isaac Félix da Câmara Municipal, eu me senti muito emocionado porque eu sou um baiano. Gente, ele chorou o tempo todo. Verdade. Não parava de chorar. Falei no meu Instagram que tá lá. Ele chorou o tempo todo. Foi. Então, quando eu vejo um baiano como eu, de uma família que está aqui há 70 anos, ajudando a construir São Paulo, sendo reconhecido, eu me senti como se os baianos inteiros, os nordestinos inteiros estavam sendo reconhecidos comigo. Então, eu chorei de alegria, de felicidade e de agradecimento, porque eu não esperava que eu recebesse do vereador Isaac Félix, por exemplo, né? Que dentro do território ali sempre foi uma pessoa que a gente estava de lados diferentes. Então foi muito engraçado que ele mandou consultar se eu receberia, se ele me desse. E eu falei, é meu sonho poder ser paulistano de fato. Agora você é paulistano. Eu sou um baiano paulistano, sotero paulistano. E eu acho que a gente começou a entender que não tem lado, né? Não tem lado, era isso. Nós dois estamos buscando a mesma coisa, a melhoria daquela comunidade. Então, quando a gente descobre isso com a convivência, sabe? Porque é conviver. Se eu olhar pra Cris de um jeito distante, a Cris ou isso, ou as madames do Morumbi, como mandavam eu falar, seja contra o Morumbi, fale mal. Se eu olhasse com uma coisa distante, a gente estaria numa condição muito pior. Eu preferi falar assim, vamos nos dar as mãos, vamos nos encontrar e nos conectar. Embate, ninguém ia ganhar nada com esse embate. Ninguém ganha, só perde. Então, eu sou um cara que busca consenso, que não procura culpados, mas que vai buscar soluções para enfrentar seus desafios, que não quer partidarizar, que fala com todo mundo para trazer solução. Se você ajudou, você vai contar comigo falando bem. Se não ajudou, fique no seu canto. Não te procuro. Não, eu vejo que você é muito inovador, né? Você é muito inovador. Quando eu conheci o Agrofavela, por exemplo, eu achei, gente, a ideia genial, porque era uma horta vertical para ser construída em cima das lajes, das casas, das favelas, para que eles pudessem se alimentar melhor. Exato. Se alimentar com verde, né? Sim. Que não é muito comum, né? A gente vê que as pessoas às vezes só comem o arroz, o feijão, a carne e não se preocupam no pedaço verde da alimentação, que é tão fundamental para a vitamina. É que inventaram que o orgânico é caro. Só que quando você é do Nordeste, por exemplo, como eu, na casa da minha titia, que morreu com 108 anos, tinha uma horta gigantesca. A gente tem na nossa cultura essa coisa do plantar, do cultivar, do colher. Chega nas grandes cidades, tudo cinza, prédio para tudo que é lado, esquece disso. Então, nós olhamos para aquilo e falamos, caramba, é possível ajudar a combater a fome criando espaços verdes e saudáveis, comestíveis, nos nossos rooftops.
né? As nossas varandas. As nossas lajes viraram Isso é das rooftop, nossas que é lajes, maravilhoso. entendeu? É isso aí. Então, criamos ali esse negócio, tá muito legal, uma parceria com o Instituto Sophanger da Sodexo, nós ganhamos um prêmio na França, foi uma coisa muito especial, e agora nós vamos criar, ainda este ano, 10 novas agrofavelas no Brasil inteiro. Então a gente está espalhando a agro, porque dá para mostrar que a agro, tem o agro, as grandes empresas, mas o agro começa do pequeno, é do agricultor. É isso, né? Então nós também somos agro, desde a nossa origem, e queremos comer bem, queremos nos alimentar. E a tem sido muito Flávia, especial. que a Flávia continua sendo a Flávia, que gestora, a Flávia é gestora desse projeto, incrível. Eu falei, Flávia, vamos começar a vender o produto que sobra dessa agrofavela aqui dentro da comunidade, porque se tem um monte de... Tem restaurante, tem supermercado? Ela falou, claro que tem. Eu falei, então, vamos vender para eles. Ela falou, será que eles vão comprar? Porque eles vão comprar no Ceasa. Eu falei, por que eles vão pegar o carro, sair até o Ceasa comprar, para trazer para a favela, se eles podem comprar aqui dentro e girar o dinheiro aqui dentro mesmo? Exato. Ela falou, será que dá? Porque olha o que acontece. Aqui dentro, a gente não imagina vendendo nada para a favela, e a favela não via comprando nada dentro da favela, sempre tinha que comprar fora. E tem tanto mercado ali. Ela falou, será que dá? Eu falei, claro que dá, vamos visitar. E aí começamos a vender dentro. E hoje ela deve estar vendendo já um monte lá dentro. Né? Ela está com um plano bastante audacioso de expansão com essas novas Olha que hortas, maravilhoso. que são as cestas da agrofavela, vendida diretamente no e-commerce. Então a gente tem boas possibilidades, até fazendo parcerias com outras agricultoras de outras regiões que têm dificuldade de vender. Mas como a marca agro está super forte, e Paraisópolis também tem esse protagonismo, nós estamos ajudando pequenos agricultores a vender os seus produtos, porque a demanda é tão grande que a gente não dá conta da nossa agro. E vamos falar do Emprega a Comunidade? Gente, quando eu conheci, tinha 22 mil pessoas na listagem deles, no banco de dados dela, procurando emprego. Então, gente, procurar emprego tem muita oportunidade para contratar ali no Emprega Comunidade. A gente é conhecido ali no Emprega Comunidade como o LinkedIn da favela. Porque tem muito essa moda neste momento, a diversidade, de trazer pessoas diferentes para dentro das empresas. E às vezes as empresas nos pedem ajuda e falam assim, não estou encontrando. E ali tem. E a gente fala assim, vocês estão procurando lugar errado. Vem procurar aqui no Emprega Comunidade, está cheio de gente. O LinkedIn da favela. Então, quem quiser contratar ou formar pessoas, se a gente não encontrou na área, nós convidamos as empresas a montar um curso para formar esses profissionais. Então tem sido uma experiência muito legal, que tem se escalado, que tem funcionado muito bem. Ainda tem assim uma transição para o digital, que ela precisa colocar esse banco no digital, mas está atendendo bem e tem feito um trabalho muito especial. Foi para o Betim, Pernambuco, aqui em São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, está crescendo bastante. Eu vi que tem oportunidade de emprego para quem está fora trabalhar lá, e tem oportunidade de emprego de quem está lá a trabalhar fora da favela. E esse relacionamento é muito importante para quebrar esse preconceito e esse paradigma de que não dá para se relacionar porque pensamos diferentes. Nós não pensamos diferente. A gente, todo mundo, quem é do bem, vai ser do bem em qualquer lugar. Mas também que vai ser do mal em qualquer lugar. Exato, né? Exato. Então é isso. Eu tenho promovido essa coisa da convivência e dessa interação. Às vezes eu fico vendo a professora Lúcia Helena Galvão falar, e ela falar da caverna de Platão, da mitologia da caverna de Platão, e eu me sinto daquele jeito, assim, eu me sinto como se eu estivesse numa caverna e sair e falo pro pessoal, olha, tem um mundo aqui. E quem tá dentro, eu falo, tem um mundo lá fora. E a pessoa fala assim, esse cara é louco. Né? Às vezes a gente fica falando uma coisa, não, só que é real. E à medida em que a gente vai interagindo, se conectando, convivendo, tem gente que tem até vergonha. Fala, meu Deus, como é que eu pensava isso? Por que eu achava isso? Que é os nossos voluntários ou conselheiros mais engajados. É aquele que, em algum momento, sentiu vergonha de achar que aquilo ali era diferente na cabeça. Então, eu confesso, eu achava que não podia entrar. Eu achava que a gente não era bem aceito lá. Se bem que eu tive um programa de televisão que eu fazia na Record, que chamava Stream Makeover Social. E nesse programa a gente construía creches em lugares, em cidades, pequenas cidades. Já fizemos no Nordeste, fizemos em vários lugares. Cidades que não tinham creche, porque sempre o meu objetivo foi que as mulheres pudessem trabalhar. E se elas não têm creche para deixar as crianças, elas não conseguem trabalhar, elas não têm independência financeira e elas têm violência contra a mulher. Então é sempre o meu trabalho de apoiar a violência contra a mulher, e ali a gente queria construir creches para as mulheres poderem trabalhar e ter sua independência financeira.
E nessa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de construir uma creche dentro do Morro do Alemão, logo depois da pacificação. E aí estava pacificado, a gente entrava ali, pegamos uma escola que tinha sido bom, né, tinha tido um tiroteio e aí depois desfecharam a escola, tanto que tinha marca de tiro em todas as classes. E nós pegamos aquela escola e transformamos aquela escola numa creche linda mesmo. Só que quando eu estava terminando o trabalho, acabou a pacificação. Tiveram lá um problema, acabou a pacificação, e aí nós tínhamos um episódio que tinha que ir para o ar, porque nós tínhamos um programa, um reality show que é da Endemol, que é bem conhecido internacionalmente, o Stream Makeover, e eu tinha que aquele programa tinha que ir para o ar de qualquer maneira. E aí como é que ia fazer? Como é que a gente ia fazer para entrar? Aí eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, eu entrava com uma entourage inteira, com record, câmera, camarim, container, não sei o quê, um monte de gente e tal. Eu falei, gente, não vai acontecer nada disso. Eu vou dentro de um táxi com o câmera e mais uma pessoa, que era o Estevão, que era um arquiteto que entrava sempre que trabalhava com a gente na equipe de arquitetos do programa. Eu falei, se ele vai comigo e nós vamos gravar nós dois, mas nós vamos gravar esse episódio de qualquer maneira. Você tá louca, você vai pra favela que acabou a pacificação. Eu falei, vou. Entramos no táxi e descemos. E entramos direto na creche e fiquei gravando dentro da creche. Aí eu tô lá gravando, Gilson, de repente eu olho assim, vem descendo um cara na minha direção, com aquelas correntes de ouro, sabe? Era bem típico assim, uma pessoa bem típica de lá. E aí a câmera estava na minha frente, eu falei, fica tranquilo, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, tá vindo uma pessoa e você... Vamos seguir aqui a nossa... Gravando. Eu tava paralisada, porque eu falei, bom, acabou, né? Aí eu tô ali, continuei gravando, ele veio, parou na minha frente e falou, você é a Cris? Eu falei, sou eu. Ele falou, olha, eu vim dar um recado da bandidagem para a senhora. Assim mesmo. Ele falou, olha, eu vim aqui para dizer para a senhora o seguinte, que todo mundo aqui sabe o que a senhora está fazendo, devolvendo uma creche para a comunidade. Todo mundo é muito grato pelo que você está fazendo. Portanto, pode trabalhar tranquila, pode trazer quem a senhora quiser trazer, pode trazer as câmeras, trabalhar tranquilo, porque nós estamos protegendo o seu trabalho. Eu falei, muito obrigado. Então tá bom, muito obrigado. E foi maravilhoso. E vou te falar uma coisa, ali eu descobri, não tem gente ruim, tem gente maltratada. Exato. Quando você trata as pessoas com respeito e faz um trabalho bonito, você é respeitado em qualquer lugar que você estiver. Eu vivi isso na pele. Sabe? Por isso que quando me falaram, você quer ir para Paraisópolis? Eu falei, quero. Porque assim, eu tive essa experiência maravilhosa no Morro do Alemão e fiz grandes amigos ali. E é muito legal. Eu andava lá dentro a pé, em todo lugar. E onde eu parava, as pessoas, oi Cris, oi Cris, oi Cris. E nós entregamos uma creche linda. E fizemos uma festa no dia da entrega da creche. Aliás, isso está no YouTube, gente. Só olhar Stream Makeover Social. Tá lá, Morro do Alemão, o episódio do Morro do Alemão tá lá. Tá no YouTube. E foi muito legal. E esse programa deu uma super audiência, assim. Eles tinham acabado de inaugurar aquela cadeirinha, sabe? O bonde? O bondinho, e eu fui de bondinho. Muito bacana. Então, olha, não tem gente diferente. O que tem é oportunidade. Às vezes falta realmente de oportunidade e falta de respeito no tratar das pessoas. Então, de qualquer lado, se você tratar bem, você vai criar alguma coisa positiva. Não é, Gilson? Despertar o humano das pessoas. Desperta com amor, com um olhar sábio, de bondade. Eu acho que começa assim. A forma como vocês enxergam a favela ajuda ou atrapalha? Isso foi em 2010, essa história. Olha só que louco. Faz bastante tempo. Muito legal. Então você chama faz tempo. Eu faço isso faz tempo mesmo. Não, eu lembro que muitos mercados eu transformei, né? Quando eu fiz o Fito Ervas Fashion, que foi descobrir os estilistas brasileiros, uma primeira semana de moda do Brasil. Então, eu tenho esse coração assim mesmo, sabia? Eu gosto de fazer isso. Isso é o que me faz sair da cama de manhã, Gilson, sabe? Isso que me faz... E as pessoas falam, como é que você... cada hora você está fazendo uma coisa. Eu falei, mas é isso que me move, entendeu? A gente precisa descobrir o que move a gente. Cada um tem uma coisa que move. E para mim é isso, né? O que me move é isso, é transformar a vida das pessoas. E sempre que eu puder, de alguma forma, fazer isso, então você sempre pode contar comigo no que você precisar, viu? Nesse trabalho maravilhoso que você faz, que é exemplo para todas as favelas do Brasil, não só aqui, agora fora, né? Todas essas viagens que você faz, os prêmios todos que você ganhou merecidamente.
Eu sou sua maior fã, você sabe, né? Olha, eu sou Você vai seu ser fã cidadão de São também. Paulo, da Bahia, Do BH, do mundo, né? Brasil, de Zurique, de Nova York, do mundo. O Gilson não é hoje mais só Paraisópolis, hoje é uma chama para o mundo, viu? Amém. Cris, estou Parabéns feliz mesmo. demais de estar aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua dedicação. O ano ainda não acabou. Eu falo assim, faltam 4 anos para acabar o ano. É. E a gente vai crescer três vezes mais ainda, então estou Esquecemos de empolgado. falar do Costurando Costurando Sonhos. Sonhos. O Costurando Sonhos está crescendo pra caramba. Costurando Sonhos é uma Fez o vestido paraense. da Miss Universo brasileira, né? Quando a Miss Exatamente. Brasil, quando concorreu para Miss Sim, Universo, se vestiu no Costurando Sonhos, que também é outra exatamente. empresa incrível Sim, lá. foi a Júlia Gama, inclusive, que tá no reality show aí no Conta um México, pouco o eu que o imagino. Costurando Sonhos Costurando Sonhos é faz. uma união de uma paraense com uma maranhense que decidiu fazer moda na favela. E elas começaram cuidando ali, a partir de uma situação de violência doméstica, começaram a montar uma oficina de costura. E a partir disso começaram a sensibilizar outras mulheres que foram formando um grupo, mas ainda com dificuldades de formação, com dificuldades de ações ligadas a empreendedorismo, à comercialização. Então, mas elas tinham ali um mercado, porque quando falava para moda, para favela, o que as pessoas estão acostumadas? Com aquele paninho de prato, com aquele artesanato que, no geral, as pessoas não compram. É. Então, nós pensamos assim: vocês querem fazer moda? Tem que vender. E aí a Cris chega e trazendo luz, mostrando como é efetivamente uma empresa, como é produzir moda, como é Muita mentoria. buscar conexões. Elas, inclusive, são as campeãs Campeãs do Comunidades do Amil. Comunidades Amil Maravilhosa, gente. daquele Olha, ano. E depois disso, elas foram fazer um lançamento de uma coleção na Itália, foram para a ONU falar dentro do Pacto Global sobre economia circular, foram para os Estados Unidos 2 vezes, e agora este ano elas vão para Harvard e foram também para o Festival de Cannes como um dos cases que foram apresentados lá no festival. Então, elas estão crescendo, uma boa projeção. Elas formaram 1.030 mulheres na área de costura que foram trabalhar com elas. Um grupo de 122 pessoas estão trabalhando com elas. Mas outros também foram empreender, foram transformar a sua vida. Então, isso que é importante. E agora elas estão produzindo bastante, trabalhando bastante. Assim, é uma o G10 emoção, assim, nossa. tá assim, dentro do hub, eu digo assim, se você quer um crédito, vai pegar com o G10 Bank. Se você precisa entregar alguma coisa, fala com a Vela Brasil Express. Quer comer? Monge Maria. Roupa, Costurando Sonhos. Quer emprego? O Link Emprega a Ajuda a Favela, comunidade. emprega as comunidades. Então, a gente está construindo uma cadeia econômica ali que se estabelece a partir dos presidentes, que são os nossos grupos que cuidam de 50 famílias, para desenvolver, para acabar com a pobreza, para gerar trabalho e renda e transformar a vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo seu apoio. E a gente, esse ano, se você permitir, nós queremos que o nosso encontro se chame Empreender Liberta. Maravilhoso. Só quero que isso tudo cresça, viu? Eu fico muito feliz que essas empresas, de alguma forma, a gente divulgou e mostrou e fez mentoria e conversou e fez. E estão aí, né? Só crescendo. Então, olha, para mim é uma emoção. Realmente é muito emocionante. Eu agradeço muito por poder estar perto e você que viabilizou tudo isso, porque com esse tua generosidade, teu coração aí, só quer saber de ajudar os outros. Gente, olha, e ele ajuda rezando, e ele ajuda cantando, e ele ajuda com good vibe, ele ajuda com esse tom tranquilo de falar, olha, é por aqui, por todas as adversidades, durante a pandemia, com todas as dificuldades, ele punha as pessoas, ele criava formas de fazer essa doação chegar de forma alegre, de forma feliz. Eu lembro daquelas quadras com as pessoas recebendo suas cestas. Então, é uma inovação atrás da outra, uma forma diferente que todo dia você cria de fazer as coisas acontecerem. Você merece todo o sucesso que você tem, todos os prêmios que você recebeu. Amém. Vamos dar luz a tantas outras iniciativas e tantas outras pessoas que estão por lá. É isso aí. Precisando ser olhadas. Parabéns, viu? Obrigado. Gente, conversamos com esse ser humano maravilhoso, Gilson Rodrigues, que vocês conheceram só um pouquinho. Né? Isso é só a ponta do iceberg. Precisa ir um dia lá, conhecer o Vale do Silício da favela, de Paraisópolis, e ver tudo que ele construiu ali, com essa força de vontade, com essa determinação, com essa disciplina, né? Com essa vontade. Parabéns, viu, Gilson? Obrigada por estar aqui com a gente. O Papo de Tubarões hoje foi emocionante.